Ouvir a voz de Deus é um dos maiores desejos de quem tem fé, mas também é uma das maiores dores de quem ainda não aprendeu a escutar com o Espírito, porque a verdade é que não é fácil, não é simples e muitas vezes não acontece como a gente esperava. Você se entrega, ora, pergunta, espera, mas não vem uma resposta clara, não vem uma voz audível, não vem aquele sim ou não que o seu coração tanto queria. O que vem é silêncio. É aquela sensação estranha de estar sozinho em meio a uma oração que parecia sincera demais para ficar sem resposta. E isso confunde. Porque você acredita, mas ainda se sente perdido. Você busca, mas ainda parece estar andando no escuro. Você faz tudo certo. Jejua, medita na palavra, se entrega, mas ainda assim não consegue ouvir. E é aí que muitos desistem. Acham que não têm sensibilidade, que Deus não fala com elas. Ou pior, que Ele se esqueceu. Mas existe um momento sutil e sagrado em que Deus começa a fazer algo dentro de você. Ele não grita, ele não se apressa, ele apenas toca algo profundo e começa a abrir seus ouvidos espirituais. E quando isso acontece, você passa a perceber o que antes era invisível. Você sente quando algo está errado, mesmo sem ninguém dizer. Você discerne intenções por trás de palavras suaves. Você identifica a paz de Deus, mesmo em meio à guerra. A palavra diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Mas esse ouvir não é qualquer escuta. É um tipo de escuta que nasce quando o coração se aquieta, quando o espírito se inclina, quando a alma finalmente se rende. Talvez seja isso que Deus esteja fazendo com você agora. Talvez Ele não esteja em silêncio. Talvez Ele só esteja te ensinando a ouvir. E neste vídeo, você vai entender o que acontece quando Deus abre seus ouvidos espirituais. Vai perceber os sinais sutis, mas poderosos, que Ele usa para falar com você. Vai descobrir como o silêncio pode ser a maior resposta e como a sensibilidade do Espírito pode transformar sua forma de viver, decidir e confiar. Fica comigo até o fim, porque há coisas que o Espírito só revela para quem aprende a escutar com a alma. E talvez hoje, o que parecia silêncio, finalmente se torne direção. Se essa mensagem já está despertando algo dentro de você, escreve aqui nos comentários: Senhor, abre meus ouvidos espirituais. Essa declaração tem poder. Quando você escreve, você ativa a fé. Você se posiciona. Você se abre para ouvir o que só o Espírito Santo pode revelar. E se você sente que precisa aprender a escutar Deus de verdade, se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui, cada vídeo é uma chave espiritual. Cada palavra pode ser resposta. E pode ter certeza, Deus vai falar com você no momento certo. Ouvir a voz de Deus é algo que vai além da fé. É uma necessidade da alma. Porque tem dias em que tudo parece confuso demais. Decisões importantes precisam ser tomadas e o coração simplesmente clama por uma direção. A gente não quer seguir no escuro, não quer agir só com base no que sente ou no que os outros dizem. A gente quer saber o que Deus está dizendo. Mas escutar Deus não é como escutar uma conversa comum. Não é sobre som, é sobre percepção. É por isso que tanta gente se frustra, porque espera por uma resposta que venha do lado de fora, quando na verdade Deus já começou a falar dentro. A voz de Deus se manifesta de formas diferentes. Ela pode vir como um versículo que te persegue por dias, como um incômodo que insiste em não te deixar continuar por um caminho, como uma paz que toma conta do seu interior no exato momento em que você considera fazer algo que ninguém entende. É nesse lugar secreto, onde os ouvidos espirituais começam a ser despertos, que tudo muda. Você começa a perceber o que antes passava despercebido. Começa a reconhecer quando algo carrega a presença de Deus.
e quando é só ruído tentando ocupar espaço. Essa escuta não nasce da correria, ela nasce do silêncio, da obediência, do jejum, de uma entrega que transforma o coração e sintoniza o espírito com a voz do Pai. Neste vídeo, vamos mergulhar nos sinais que revelam quando Deus está abrindo seus ouvidos espirituais. Você vai perceber que talvez Deus já esteja falando com você há muito tempo e que hoje pode ser o dia em que você finalmente aprenda a reconhecer essa voz. Existe uma diferença profunda entre ouvir com os ouvidos do corpo e discernir com os ouvidos do espírito. E essa diferença pode parecer sutil no começo, mas é ela que separa quem vive apenas pela lógica, de quem caminha pela fé. Os ouvidos naturais captam sons, vozes, opiniões, conselhos, mas os ouvidos espirituais captam sentidos. Eles não estão interessados apenas no que foi dito, mas no que foi revelado. Não se prendem às palavras, mas à origem delas. Não analisam apenas o tom da voz, mas o espírito por trás do que foi falado, e esse tipo de escuta só nasce quando o Espírito Santo começa a despertar em você uma sensibilidade que não vem da carne, vem do alto. Você pode estar no mesmo ambiente que todo mundo, e ainda assim ser o único que sente que tem algo errado. Você ouve a mesma mensagem, lê o mesmo versículo, ouve a mesma voz, mas dentro de você, algo interpreta aquilo de maneira diferente. Não é julgamento, é discernimento. A palavra fala sobre isso com clareza. Em 1 Coríntios 2,14 está escrito: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que isso quer dizer? Quer dizer que há verdades que não são compreendidas com o intelecto. São reveladas, e só quem tem os ouvidos espirituais despertos consegue captar. Quantas vezes você já ouviu algo que parecia certo, mas dentro de você não havia paz? Quantas vezes alguém te aconselhou com boas intenções, mas você sabia que aquela palavra não era para você? Ou, ao contrário, quantas vezes algo simples, quase imperceptível, tocou o seu espírito como se fosse Deus falando diretamente com você? É aí que está o segredo. A escuta espiritual não depende de barulho. Ela se move pelo espírito. Ela capta o que Deus está dizendo nas entrelinhas da vida. Nos detalhes que a razão ignora, nos sussurros que só quem está em sintonia com o céu consegue ouvir. Quando você começa a discernir espiritualmente, sua forma de viver muda. Você deixa de ser levado por emoções e passa a ser guiado por revelações. Você percebe que nem tudo o que soa bonito vem de Deus, e que às vezes a direção que Ele dá vem num silêncio carregado de sentido. Mas isso não acontece da noite para o dia. É um processo. E pode ser doloroso no início, porque ele te desconecta do óbvio e te reconecta com o invisível. É por isso que muitos desistem, porque querem ouvir Deus como se ouve um amigo falando do lado. Mas Deus fala com profundidade. E só quem se aprofunda aprende a ouvir. Se você está começando a perceber essa diferença entre escutar e discernir, se seus ouvidos estão ficando mais sensíveis, se você sente que algo mudou na sua forma de ouvir o mundo, talvez esse seja o primeiro sinal. O sinal de que Deus está ativando uma nova escuta dentro de você. E quando isso acontece, você nunca mais escuta do mesmo jeito, porque agora você ouve com os olhos da fé, você sente com os ouvidos do Espírito e entende coisas que ninguém disse em voz alta, mas Deus estava dizendo o tempo todo. Depois que começamos a discernir com os ouvidos do Espírito, percebemos algo que talvez antes passava despercebido. Deus fala, mas Ele escolhe cuidadosamente onde e quando. E na maioria das vezes, Ele fala no silêncio. O silêncio não é a ausência de Deus, é onde Ele mais se revela.
porque no silêncio as distrações perdem a força, a alma se cala, a mente desacelera e o espírito finalmente encontra espaço para escutar. Mas é exatamente por isso que o silêncio incomoda tanta gente, porque ele confronta, ele tira o controle, ele obriga a alma a encarar o que está acontecendo por dentro. Muitos não conseguem ouvir Deus porque estão sempre cercados de vozes. É o celular vibrando, é o feed rolando, é o barulho dos compromissos, das cobranças, da correria, das opiniões. E quando tentam ouvir Deus, ele parece distante. Mas não é que ele se afastou, é que ele não compete com o barulho. A Bíblia mostra isso de forma linda em 1 Reis 19, quando Elias está exausto, fugindo, abatido, e busca ouvir a voz de Deus. Então veio um vento forte, depois um terremoto, depois um fogo, mas Deus não estava em nenhum desses. A voz dele veio num sussurro suave, um murmúrio tranquilo e suave, como dizem algumas traduções. Esse texto ensina algo profundo. Deus pode até usar o extraordinário, mas ele prefere falar onde só quem está quieto consegue escutar. O silêncio é o terreno onde Deus planta respostas. É onde ele alinha o nosso espírito com o dele. É onde ele limpa os excessos, reorganiza os sentimentos e revela verdades que o barulho esconde. E não é fácil permanecer nesse lugar, porque o silêncio revela tudo aquilo que a correria mascara. As dúvidas que a gente evita, os medos que tentamos abafar, as orações que deixamos pela metade. Mas também é no silêncio que o Espírito Santo sussurra esperança. É ali que ele nos lembra quem somos, mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. Se você tem sentido um chamado ao silêncio, se está perdendo o prazer de estar em ambientes barulhentos, se está se sentindo incomodado com conversas vazias, distrações inúteis, ruídos emocionais, talvez Deus esteja te levando para esse lugar secreto. Não como castigo, mas como preparação, porque só ouve com clareza quem aprende a estar em silêncio. E quanto mais você silencia por fora, mais sensível você se torna por dentro. Você começa a perceber toques sutis, sentimentos que antes ignorava, respostas que estavam ali o tempo todo, só esperando a sua alma calar. Deus não precisa gritar para te alcançar, mas você precisa silenciar para reconhecê-lo. E quando esse silêncio se torna um hábito, sua escuta se afina, sua oração muda, sua fé amadurece e sua alma aprende que não é no grito que Deus se manifesta, mas na quietude que ele se revela. Depois que o silêncio se torna parte da sua caminhada, algo começa a se transformar no seu interior. É como se sua alma, antes agitada, agora se inclinasse com mais facilidade para o que é sutil. Mas existe um passo ainda mais profundo, um ato espiritual que tem o poder de afinar sua escuta como nenhuma outra prática. O jejum. O jejum não é apenas deixar de comer. É silenciar o corpo para amplificar o espírito. É desligar os ruídos da carne para que a voz de Deus se torne mais nítida. E mais do que isso, é uma entrega. Um posicionamento do coração que diz: Senhor, mais do que satisfazer os meus desejos, eu quero te ouvir. A Bíblia nos mostra como o jejum sempre esteve ligado a momentos de revelação. Moisés jejuou 40 dias antes de receber as tábuas da lei. Daniel jejuou buscando discernimento espiritual e teve visões do céu. Jesus jejuou no deserto antes de iniciar seu ministério. E foi ali, no silêncio, na fome, na entrega, que ele venceu o inimigo com autoridade. Por quê? Porque o jejum muda a frequência. Ele tira o foco do corpo e reposiciona a alma. Ele abre espaço. E quando o espaço é aberto, Deus fala. Talvez você esteja buscando respostas, orando por direção, tentando entender o que Deus quer, mas está espiritualmente sobrecarregado. Muita informação, muitas emoções,
muitos desejos misturados. O jejum quebra isso. Ele coloca as coisas no lugar. E não porque você se torna mais espiritual por deixar de comer, mas porque, ao negar a carne, você fortalece o espírito. E o espírito começa a ouvir com mais clareza. Quantas vezes durante um jejum você já se pegou chorando sem saber por quê, ou sentindo uma paz tão profunda que parecia vir de outro mundo, ou tendo pensamentos que se encaixavam exatamente com aquilo que você precisava discernir? Isso não é coincidência. É Deus respondendo ao seu posicionamento. É o Espírito Santo aproveitando o silêncio do corpo para sussurrar revelações na alma. O jejum te faz desacelerar. E quando você desacelera, consegue ouvir o que antes era abafado pelo barulho da pressa, da ansiedade, do apetite, das emoções. É por isso que muitas vezes, após um jejum sincero, você toma decisões com mais convicção. Consegue distinguir o que é alma e o que é espírito, o que é sua vontade e o que é direção divina. Mas atenção, jejuar não é barganhar com Deus. Não é fazer um sacrifício para obrigá-lo a falar, é se esvaziar, é dizer: Senhor, eu preciso mais de Ti do que de qualquer outra coisa. E nesse lugar de rendição, a voz dele vem. Se você tem sentido o desejo de jejuar, mesmo sem saber por onde começar, preste atenção. Isso pode ser o Espírito Santo te chamando para um novo nível de sensibilidade. Um lugar onde você não vive mais apenas por instinto, mas por discernimento. Onde suas decisões não são mais baseadas no que agrada, mas no que Deus confirma. E quanto mais você jejua com propósito, mais você aprende a ouvir com precisão. Porque o jejum afina, o jejum limpa, o jejum prepara. E quando o seu espírito está preparado, a voz de Deus não apenas ecoa, ela transforma. Depois que você silencia, depois que você jejua, algo dentro de você começa a mudar. E muitas vezes, sem que você perceba, Deus passa a te treinar. Não em um templo, não em um monte, mas no seu dia a dia. É isso mesmo. Deus treina sua sensibilidade espiritual nos detalhes mais simples. Nas conversas que você ouve e sente que tem algo além. Naquele versículo que aparece 3 vezes no mesmo dia. Naquela frase dita por alguém que nem sabe o quanto te tocou. Ou até naquela inquietação que surge sem motivo aparente, mas que te freia no momento certo. A escuta espiritual não acontece só em momentos extraordinários. Ela é moldada na rotina. Nas manhãs em que você acorda e sente um peso diferente, nos encontros inesperados que mudam seu rumo, nos atrasos que te tiram de um caminho, mas te livram de algo que você nem imaginava. É aí que Deus vai te mostrando. Você está ouvindo, você está sentindo, você está aprendendo. A Bíblia diz em Isaías 30:21, quando você se desviar para a direita ou para a esquerda, seus ouvidos ouvirão uma voz atrás de você dizendo: este é o caminho, ande por ele. Mas perceba, essa voz aparece no caminho, ou seja, é andando, vivendo, experimentando, que você começa a ouvir com clareza, e o Espírito Santo passa a ser seu conselheiro constante. Ele te dá freios invisíveis, confirmações sutis, paz onde há verdade, desconforto onde há engano. Quantas vezes você pensou em ligar para alguém e essa pessoa te mandou mensagem antes? Quantas vezes você foi tocado por um louvor simples no meio de um momento banal e sentiu que aquilo era Deus falando diretamente com você? Nada disso é aleatório. É Deus usando o cotidiano como sala de aula, porque para quem está espiritualmente desperto, o natural se torna sobrenatural. E tudo vira cenário para a revelação. Só que para enxergar isso, você precisa estar atento. Precisa aprender a desacelerar o olhar, a perceber os detalhes, a perguntar no coração: Senhor, o que o Senhor está me mostrando aqui? Tem gente esperando uma grande profecia,
e não percebe que Deus está falando através da própria vida, no tom de voz de um filho, no cansaço de uma alma que precisa parar, na direção que se repete 3 vezes seguidas, como um lembrete divino. O Espírito Santo não fala só em altares, ele fala no trânsito, na fila do mercado, naquela pausa onde, sem explicação, você sente vontade de orar. E quando você responde a esses toques com atenção, com humildade, com fé, a sensibilidade aumenta. Você se torna mais afinado, mais sensível, mais disposto a obedecer. E então, aquilo que parecia coincidência passa a ser direção. Aquilo que parecia pequeno passa a carregar peso espiritual. Porque agora você está ouvindo com o Espírito, mesmo em meio à rotina. Se você tem vivido essas experiências, por mais simples que pareçam, saiba, isso já é Deus te treinando. Não ignore o que parece sutil, porque o Espírito Santo sempre começa no detalhe, antes de te revelar o todo. E agora, você vai entender por quê. Quando Deus quer falar algo muito importante, Ele repete. E como as repetições espirituais são um dos sinais mais claros de que Ele está tentando te ensinar a ouvir de verdade. Com o tempo, você começa a perceber que Deus fala e repete. E essa repetição não é falta de criatividade divina, é insistência amorosa. É como um pai que, sabendo da nossa dificuldade em discernir, repete o recado até que o coração compreenda o que os ouvidos ainda não captaram. Você já viveu isso? Aquele versículo que aparece em lugares diferentes, no mesmo dia. Aquela frase que se repete em conversas com pessoas que nem se conhecem. Ou aquele pensamento que insiste em voltar, mesmo quando você tenta ignorar. Isso não é coincidência. É Deus falando de novo. É Ele dizendo, você ainda não entendeu, então vou te mostrar outra vez. E Ele faz isso com paciência, porque conhece as barreiras da nossa alma. Sabe quando estamos distraídos, ansiosos ou fechados demais para entender. Por isso, Ele repete com amor, não para nos pressionar, mas para nos preparar. A Bíblia nos mostra isso diversas vezes. José teve 2 sonhos com significados semelhantes. Faraó também teve 2 sonhos com o mesmo sentido. E quando José interpreta, ele diz em Gênesis 41:32, o sonho foi dado em duplicidade a Faraó, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Repetição, na linguagem do céu, é confirmação. Quando algo se repete em sua vida, especialmente quando está em oração, jejum ou buscando direção, é sinal de que o Espírito está destacando algo essencial. Não ignore. O problema é que muitas pessoas esperam por algo inédito e acabam desprezando aquilo que Deus já está dizendo há dias. Pedem outra resposta, outra visão, outro sinal. Mas o céu permanece dizendo a mesma coisa, até que o coração decida obedecer. Deus não muda de assunto quando você muda de oração. Ele repete até que você esteja pronto para caminhar com aquilo que Ele já revelou. Quantas vezes uma palavra te perseguiu? Quantas vezes você ouviu algo simples e sentiu que era para você, mas ainda assim duvidou? Quantas vezes Deus usou até pessoas improváveis para repetir o que Ele já havia sussurrado ao seu coração? Isso é graça, é cuidado, é a forma mais doce de insistência espiritual. E quanto mais você amadurece, mais atento você fica a esses ciclos de repetição. Você aprende a pausar diante do que está se repetindo. Você ora com mais atenção. Você para de pedir mais e começa a observar melhor. Porque quando o Espírito repete, Ele está te alinhando, está te preparando, está dizendo, olhe de novo, reflita de novo, ouça mais fundo. E se você tem vivido essa repetição, se o mesmo tema, a mesma mensagem, a mesma resposta parece te visitar por dias, semanas, não endureça o coração. Não se apresse em buscar outra direção. Talvez
Deus já tenha falado e agora está esperando que você decida escutar de verdade. E agora vamos falar sobre o que acontece quando você finalmente responde à voz de Deus. E por que a obediência se torna uma chave que destrava novas revelações e ativa um ciclo ainda mais profundo de escuta espiritual. Depois que você começa a ouvir, depois que Deus repete, chega o momento em que Ele espera algo de você. Resposta. E essa resposta tem nome. Se chama obediência. A verdade é que ouvir a voz de Deus não é apenas um privilégio, é também uma responsabilidade. Porque toda palavra do céu carrega um convite, toda instrução carrega um passo, toda revelação exige uma resposta. Enquanto você escuta e não obedece, o ciclo da revelação não se completa. Você continua ouvindo as mesmas coisas, sentindo os mesmos incômodos, recebendo as mesmas confirmações, mas nada avança. É como se Deus dissesse: eu já te falei o que precisa ser feito, agora sou eu quem está esperando você. E isso não é punição, é princípio espiritual. Jesus disse em João 14:23, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. E viremos a ele e faremos nele morada. Ou seja, quem guarda, quem obedece, se torna lugar de presença, se torna casa de revelação. Deus fala mais com quem ouve e responde, porque a obediência ativa a confiança. E quando o céu percebe que você não apenas escuta, mas caminha conforme a voz, ele começa a te confiar mais sensibilidade, mais discernimento, mais direção. É como se cada passo de obediência abrisse um novo nível de escuta. Você obedece e o caminho clareia. Você se rende e a paz aumenta. Você decide e a confirmação vem. Mas por que é tão difícil obedecer? Porque muitas vezes o que Deus diz desafia o que a nossa alma deseja. Ele manda esperar quando você quer correr. Ele manda soltar quando você quer segurar. Ele manda voltar quando você já quer seguir em frente. Só que toda vez que você obedece, mesmo sem entender, algo se alinha dentro de você. E essa obediência se torna um portal para experiências mais profundas com o Espírito Santo. Quantas vezes você relutou em tomar uma decisão que Deus já tinha te mostrado? Quantas vezes só depois da obediência veio a clareza? Quantas vezes a paz só chegou depois que você fez o que precisava ser feito? Porque é isso. A voz de Deus nunca vem apenas para informar. Ela vem para transformar. Mas essa transformação só acontece quando você se move. A escuta espiritual amadurece com a prática da obediência. É no sim que você dá, mesmo com medo. É no não que você sustenta, mesmo com saudade. É no espera que você respeita, mesmo na ansiedade, que o Espírito Santo encontra espaço para falar mais. E à medida que você se mostra fiel na pequena direção, Deus começa a te entregar revelações maiores. Você deixa de buscar apenas sinais e passa a caminhar com convicção. Deus não precisa mais repetir. Você aprendeu a ouvir e decidiu confiar. Se você sente que está ouvindo a mesma instrução repetidamente, talvez o próximo passo não seja pedir outra resposta, mas obedecer a que já foi dada. Conforme você aprende a ouvir Deus com clareza, começa a perceber que essa sensibilidade não é apenas para a sua própria jornada. Deus começa a usar sua escuta para alcançar outras vidas. E esse é um dos sinais mais belos e profundos de amadurecimento espiritual, quando você não ouve apenas por você, mas por alguém também. Esse é o dom da escuta espiritual a serviço do próximo. O dom de interceder com discernimento, de ouvir com compaixão, de captar no espírito aquilo que outra pessoa nem sabe explicar com palavras. Talvez você já tenha vivido algo assim. Sentiu no coração uma urgência para orar por alguém e depois descobriu que essa pessoa estava passando por uma luta.
Ou teve um pensamento recorrente sobre alguém, uma lembrança que insistia em voltar. E ao entrar em oração, Deus te entregou palavras que você nem sabia que estavam sendo necessárias. Isso é mais do que empatia, é intercessão profética. É quando o Espírito Santo te usa como ponte, como canal, como instrumento para liberar consolo, alerta ou direção sobre a vida de alguém. Mas esse tipo de sensibilidade exige maturidade, porque nem toda revelação é para ser dita, nem toda percepção é para ser compartilhada. Às vezes Deus te mostra apenas para que você ore, para que você se coloque na brecha, para que você clame no secreto o que a pessoa não tem forças para pedir em voz alta. A Bíblia nos mostra isso muitas vezes. Eliseu, por exemplo, discernia o que acontecia até mesmo longe de onde estava. Em 2 Reis 6,12, um servo de outro rei diz: é o profeta Eliseu que está em Israel. Ele revela ao rei de Israel até as palavras que você fala em seu quarto. Isso não é sobre adivinhação, é sobre sensibilidade, sobre estar tão alinhado ao Espírito, que ele pode confiar a você o que está escondido, e confiar que você saberá o que fazer com isso. Se você tem experimentado esse tipo de percepção, sonhos, inquietações, alertas em favor de outras pessoas, não ignore, mas também não se precipite. Aprenda a levar tudo isso primeiro ao lugar secreto, porque é lá que o dom se desenvolve com sabedoria. É lá que o Espírito Santo ensina a separar o que vem dele do que vem da alma. E é lá que ele fortalece o seu coração para lidar com o peso da escuta. Ouvir por outro é carregar um pedaço da dor dele no espírito. É sentir o peso sem saber o motivo, até que em oração Deus revele a causa. É amar sem aparecer, é servir sem reconhecimento, é obedecer mesmo sem entender completamente. Esse dom é silencioso, mas poderoso. E quanto mais você for fiel no pouco, quanto mais você guardar, orar, discernir, proteger, mais o céu te confiará. Se esse é o seu caso, se você tem sentido dores que não são suas, angústias que não se explicam, pensamentos insistentes sobre pessoas específicas, pode ser que Deus esteja te chamando para algo maior, para um ministério secreto, para uma intercessão que não só protege, mas transforma. E esse é um dos maiores privilégios espirituais, ser usado para ouvir o que o outro ainda não consegue escutar e transformar isso em oração que toca o céu. Talvez agora você entenda por que ouvir Deus é um processo tão delicado. Não é só sobre oração, não é só sobre leitura da palavra, é sobre disposição interior, é sobre estar atento ao que acontece no espírito e não apenas no corpo ou na mente. Cada sinal que você viu aqui não é uma fórmula, é um convite, um chamado para um relacionamento mais íntimo, mais sensível, mais profundo. Deus não quer apenas que você ouça a voz dele. Ele quer que você aprenda a caminhar com ela, a reconhecer quando ele está dizendo aguarde, quando está dizendo avance e até quando está dizendo não. Porque às vezes o maior sinal de maturidade espiritual não é ouvir algo novo, mas obedecer o que ele já falou. E isso começa com pequenas percepções, com silêncios que te incomodam, com jejuns que te reposicionam, com versículos que te visitam repetidamente, com incômodos que você aprende a levar para o quarto secreto. Tudo isso é escuta, tudo isso é presença, tudo isso é relacionamento. Se hoje, enquanto assistia a esse vídeo, alguma parte tocou profundamente o seu coração, entenda, isso já é Deus falando com você. Não ignore o que te fez parar. Não apague o que acendeu dentro, porque talvez o que parecia só mais um conteúdo espiritual foi na verdade um sussurro do céu. E se você sente que seus ouvidos espirituais estão começando a se abrir, celebre. Não pelo que você ouviu agora, mas pelo que ainda vai ouvir. Porque quando Deus abre sua escuta, nada mais é confuso como antes.
e até o silêncio passa a ter voz. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconhece a voz de Deus, mesmo que ainda em sussurros. Talvez você não entenda tudo agora, mas o simples fato de estar buscando já mostra que seus ouvidos espirituais estão despertando. Continue nesse caminho. Não se apresse. Não desista. Não se compare. O Espírito Santo fala com cada pessoa de um jeito único e ele está ensinando você a ouvir do jeito dele. Se você deseja crescer nessa sensibilidade, feche seus olhos depois desse vídeo e diga: Senhor, afina meus ouvidos espirituais. Me ensina a te reconhecer mesmo no silêncio. Essa simples oração pode ser o começo de uma nova forma de caminhar com Deus, mais profunda, mais leve, mais real. Se essa mensagem falou com você, curta o vídeo, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso e se inscreva no canal. Aqui, cada palavra é ministrada com fé e verdade, para te ajudar a viver com propósito e discernimento. E nunca se esqueça, quando Deus abre seus ouvidos espirituais, até o que era silêncio começa a ter sentido. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.